Então, se você tem uma Bíblia, eu já quero convidá-lo a abri-la comigo no Salmo 23. E eu quero estudar com vocês este salmo que é muito conhecido. É um salmo muito familiar. E eu quero pregar sobre ele porque é um salmo que fala muito sobre a situação em que nós nos encontramos. Antes de ler o nosso salmo, eu quero que você saiba de algumas coisas relacionadas a este assunto. Há um livro de não ficção, escrito por um autor chamado Alfred Lansing, e ele foi escrito em 1959, há muito tempo, portanto. O livro chama Endurance, e ele fala da viagem incrível dos exploradores antárticos naquela época, na década de 1914 até 1917, por aí nesses anos aí. E o seu navio ficou inesperadamente preso em uma ilha de gelo. Depois foi esmagado lentamente e, por fim, foi afundado. E assim aqueles 28 homens eram náufragos em uma das regiões mais selvagens do mundo. Ali, à deriva, eles não sabiam nem onde estavam, sem esperança de qualquer resgate. Era uma situação, na verdade, desesperadora, uma situação terrível, sem calor, sem vida, sem movimento. Em uma citação bastante emocionante do livro, ele escreve o seguinte: em todo o mundo não há desolação mais completa do que a noite polar. É um retorno à era glacial, sem calor, sem vida, sem movimento. Somente aqueles que vivenciaram podem apreciar plenamente o que significa estar sem o sol, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Eles estavam, para todos os efeitos práticos, sozinhos nos mares congelados lá da Antártida. E ninguém no mundo exterior sabia que eles estavam em apuros, e muito menos onde eles estavam. Ninguém tinha conhecimento de nada. Eles não tinham nenhum transmissor de rádio com o qual notificar qualquer possível socorrista. E era duvidoso que qualquer socorrista tivesse sido capaz de alcançá-los, mesmo que tivessem sido capazes de transmitir um SOS. Afinal, o ano era 1915 e não havia helicópteros nem aviões adequados. E assim, a sua situação era uma situação terrível de sofrimento e de incerteza e de dúvida. Essa era a situação. E se eles fossem sair dali do navio, de perto do navio, deviam sair logo, porque senão morreriam lá, sem dúvida. E assim a tripulação lançou os botes salva-vidas e entrou nos botes salva-vidas com esperança de chegar a algum lugar que tivesse terra. E eles fizeram o seu caminho para a ilha chamada Ilha dos Elefantes, uma viagem escura, não enxergava nada e tempestuosa, de 557 quilômetros em bote salva-vidas. E ao chegar à Ilha dos Elefantes, eles ficaram em solo sólido pela primeira vez em 497 dias. Era muito improvável a chance de resgate, eles decidiram arriscar uma viagem de 1.160 quilômetros até a ilha da Geórgia. E eles milagrosamente conseguiram. Eles conseguiram e foram, portanto, salvos. A tripulação sobreviveu, portanto.
Uma viagem muito longa, muito escura, muito fria, muito difícil. E assim, o livro Endurance é uma história incrível, muito difícil essa viagem. E na escuridão do Polo Sul, uma viagem através de tanta escuridão e tanto terreno desconhecido e perigoso, fora do isolamento, no mar congelado. Mas é a história da tripulação. A liderança da tripulação estava a cargo deste homem chamado Ernest Shackleton. E os 27 homens do navio olharam para o seu líder, Ernest Shackleton, e descrito por um dos membros da tripulação como o maior líder que já veio sobre a Terra, o maior líder já existente. E essa é a história de como esses homens se voltaram para o seu líder, eles se voltaram para ele em seu medo e se voltaram para ele no desespero, no mar congelado, na noite escura. E assim, Endurance é a história de como este grande explorador irlandês os levou através da noite polar. Então, Shackleton foi o maior líder que aqueles homens viram e todos se apegaram a ele no desespero. E ele os conduziu por meio dessa noite polar, dessa escuridão, desse frio intenso e levou-os a salvo até a casa deles. Foi a liderança deste homem que salvou essa tripulação. Bem, e essa, da mesma forma, é a nossa peregrinação. Nossa peregrinação é uma longa viagem. A peregrinação da fé é uma longa peregrinação que, às vezes, especialmente nesses últimos dias e nessas últimas semanas, parece muito longa e muito sofrida para alguns de nós. Então, se você veio aqui esta noite precisando de força, se você veio aqui precisando de segurança que você não tem, e se você veio aqui e você está perdido e cansado, e você precisa de descanso e refrigério, a quem você vai recorrer? A quem você deve procurar? Para quem você deve olhar? A quem você vai procurar no vale das trevas, trevas profundas? Para quem você vai olhar? Então, nesta noite, nós olhamos para o nosso pastor, neste salmo sem igual. E este é um salmo, em última análise, sobre o Senhor Jesus Cristo, que fala sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo. E antes de o lermos, nós vamos falar com ele em oração. Vamos orar neste instante. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que tu tenhas de nós misericórdia. E no mundo pelo qual nós peregrinamos, ó Senhor, queremos pedir a condução do nosso pastor, que ele tenha condições, ó Senhor, dadas por ti, e para conduzir o rebanho da tua igreja, Senhor, a salvo no meio desta peregrinação pelo mundo. Mas hoje nós vamos estudar sobre o nosso pastor maior, sobre Jesus Cristo, e o Salmo 23, sobre um terror muito grande que existe nessa peregrinação e do qual só podemos nos livrar pela ação de nosso grande pastor, Jesus Cristo. Nós pedimos isso, Senhor, em nome dele, que nos ilumines e que nos recebas neste momento para a glória do teu nome. Amém. Bem, irmãos, então, a peregrinação da fé. Agora ouçam a palavra de Deus do Salmo 23. A partir do título que nós temos, O Senhor é o meu pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Assim termina a leitura da palavra inerrante e infalível de Deus. Nós oramos para que Ele inscreva em nosso coração para que não pequemos contra Ele. Bem, irmãos, há um livro infantil bastante interessante e o livro chama-se A Lua é Sempre Redonda. E esse livro apresenta uma ilustração muito clara e muito útil para nossos filhos e também para nós adultos, sobre as perguntas que todos temos sobre o sofrimento e a bondade de Deus. O autor conta da conversa que teve com seu filho por ocasião da morte de sua filha. E o autor e seu filho fizeram uma espécie de liturgia juntos, que os lembrava que, assim como a lua é sempre redonda, não importa a fase que esteja, mesmo que você nem sempre possa vê-la, assim também a bondade de Deus está sempre presente, mesmo nos dias sombrios e difíceis que você não veja isso. E o autor diz: Deus é bom. Deus é sempre bom, mesmo quando você não pode ver isso. Assim como a lua é sempre redonda. A lua é sempre redonda, mesmo quando você não pode ver isso. Verdade, irmãos. Nós andamos por um vale chamado de Vale da Sombra da Morte. E, às vezes, essa é uma caminhada difícil, uma jornada difícil. Nós olhamos e temos notícia dos nossos irmãos em São Paulo e em todo o país que morrem afetados pela doença que graceja por todo o mundo. E nós ficamos, então, sem entender a bondade de Deus. Então, devemos nos lembrar de que a lua é sempre redonda e de que Deus é sempre bondoso, mesmo que nós não compreendamos, mesmo que no momento nós não consigamos enxergar isso. Isso é profundo em sua simplicidade, porque nós sabemos que pode ser difícil sustentar a bondade de Deus no escuro. Sabemos que pode ser difícil defender a bondade de Deus no escuro e pode ser difícil continuar sustentando que há um bom Deus que conhece você, que se importa com você, que não falhará com você. Pode ser difícil sustentar e acreditar que há um bom pastor cuidando da sua vida. E esta noite nós estamos olhando para o Salmo do Pastor. Salmo 23 é chamado de Salmo do Pastor. É a pérola dos salmos. Este salmo está na categoria de salmos chamados de salmo de confiança. Até então, eu não tinha tido coragem de pregar sobre ele, dada a sua beleza, dada a sua profundidade, dada a sua confiança que ele transmite aos crentes. Ele era para mim como que uma pedra intocável, então eu deixava lá. E agora, nesses últimos dias, vendo essas dificuldades pelas quais as igrejas no Brasil passam, eu achei que devia estudar este salmo e falar com os irmãos sobre este salmo. Salmo de confiança, salmo maravilhoso. E ele começa dizendo isso: Senhor, meu pastor. E assim ele nos convida a trazer todos os nossos medos, para não sermos dominados por esses medos, para não sermos eliminados por esses medos, mas para trazer todos esses medos para o Senhor. E isso nos convida a essa postura
de confiança em Deus. Nós temos neste salmo duas ilustrações: o bom pastor e o hospedeiro generoso. O bom pastor e o hospedeiro generoso. Então, quando se lembrarem deste salmo, lembrem-se de que a lua é sempre redonda. Lembrem de que Deus é sempre bondoso, mesmo que nós não vejamos. E agora quero convidá-lo a olhar comigo este texto. O salmo está organizado em torno dessas duas ilustrações aí, entrelaçadas. A primeira e a mais famosa é realmente a ilustração do pastor, e está nos versos 1 a 4. E este salmo é conhecido assim: o salmo do pastor, nosso pastor. Quando eu penso em Jesus Cristo como sendo meu pastor, essa é uma figura que me conforta muito, que me alegra muito. Então, há também nos versos 5 e 6 essa ilustração de Deus como sendo o nosso generoso hospedeiro. E também me agrada muito essa ilustração. Ele é o anfitrião, o dono da casa, que nos convida para a sua mesa, para tomar uma refeição na sua mesa. E então, nessas duas ilustrações, na do bom pastor e na do generoso hospedeiro, que Davi está pondo a sua confiança. E assim vamos olhar para essas duas ilustrações: o bom pastor, para quem você é uma ovelha sob os seus cuidados, nos versos 1 a 4. E o generoso hospedeiro, em cuja mesa você tem um lugar, nos versos 5 e 6. Já pensaram nisso? Na realidade de ter Jesus como pastor de sua vida, aquele que cuida de você, que vai atrás de você, que acompanha você em todos os momentos, que sabe das suas necessidades, que sabe das suas dores, que vai à sua frente, que vai ao seu redor, porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor. E o livro diz-nos, o salmista, em outra passagem, no Salmo de número 34, no verso de número 7. Ter Jesus como nosso pastor é a maior riqueza que nós possuímos. É a grande bênção, é a maior bênção que nós temos aqui. Saber que nós temos alguém que nos conduz, alguém que nos ampara, alguém que nos guia em todos os momentos da nossa vida. E assim nós vamos olhar para isso, para o bom pastor e para o generoso hospedeiro. Me receber em sua casa, me acolher e reservar para mim um lugar na mesa dele, e ele enche sempre o meu copo transborda, ele cuida de mim na sua casa. Esse generoso hospedeiro, em cuja mesa você tem um lugar aí anotado nos versos 5 e 6. Então, este é o bom pastor. E a ilustração do bom pastor que nós vamos começar a considerar. Primeiramente, você pode vê-lo aí no verso 1. E, naturalmente, a ilustração era mais fácil de pregar, era mais fácil no período de agricultura antiga de Israel, mais fácil hoje. Mas eu acho que todos nós temos uma vaga lembrança de pastores e ovelhas. Naquele tempo de agricultura, todo mundo sabia o que eram pastores e o que eram ovelhas. E essas duas figuras também, elas não são estranhas hoje a nós. Particularmente, não são estranhas para o povo da igreja. As ovelhas não são a coisa mais inteligente do reino animal. Elas não são o que há de mais brilhante no reino animal. Elas não são o que existe de mais corajoso no reino animal. As ovelhas são frágeis e elas são facilmente desviadas. Elas são sempre vulneráveis.
Então, nós temos a figura de ovelha, sempre fácil de ser enganada, sempre vulnerável, sempre frágil, e não muito corajosa, e não muito inteligente, não muito brilhante. E temos a figura do pastor dessas ovelhas, que supre todas as suas necessidades e a cerca de cuidados para que elas jamais se percam. E ainda assim, Deus faz uso dessa imagem, muitas vezes na Bíblia, para dizer: este é você, você é a ovelha, e este é você. E eu quero que você tenha consciência hoje e todos os dias da sua vida do quanto os seus recursos são limitados. Você pode estar em contato hoje com essas limitações, porque você é sempre frágil, você é sempre vulnerável e facilmente desviável. Nós estamos neste mundo sujeitos aos meios em que vivemos, sujeitos às condições, sujeitos às pandemias e às doenças, todo tipo de doença que aí existe. Nós estamos sujeitos a tudo isso. E o texto está dizendo que a sorte nossa, o bem nosso, não gosto da palavra sorte, mas o nosso bem é que Deus é o nosso pastor. Não está a nossa resistência, a nossa permanência, a nossa segurança em nós mesmos, postos sermos frágeis, postos sermos não muito corajosos, não muito inteligentes, e mas a beleza da figura está no pastor. Ele é maravilhoso, ele cuida das suas ovelhas. E para saber que os homens não são assim tão capazes, nós observamos que devemos fazer sempre aquilo que traga mais benefício para nós. Não é assim? Aquilo que seja melhor para nós. É isso que devemos fazer. E que traga mais proveito para a nossa casa, a nossa família. Então, uma pessoa se entrega ao vício. E ele, com o vício da bebida, ele perde o nome, ele perde a saúde, ele perde o emprego, ele perde a família, ele perde todas as coisas e ele fica caído na sarjeta. E então ele se recupera da bebedice e ele volta a beber. Ora, ele devia saber que aquilo não é bom para ele. Pois bem, o que nos impede de sermos essas pessoas caídas nas sarjetas? Só o nosso pastor, foi ele que mudou o nosso coração, foi ele que conduziu-nos pelo caminho, pelo vale de sombra da morte, para que hoje não estivéssemos nessa situação de caídos pelas ruas, pelas sarjetas, porque o nosso pastor cuida de nós. Então, o mérito desta figura está, sem dúvida, no pastor. A melhor coisa sobre ser uma ovelha é saber que você tem um pastor. Então, as palavras mais doces e importantes no Salmo 23 são os pronomes possessivos, meus, minhas, e o substantivo próprio, o Senhor meu pastor. Meus, minhas, significa nós pertencemos a Deus e Ele não deixará que nenhum de nós se perca. Nenhum de nós se perca, porque Ele é o nosso pastor. O substantivo próprio aí, Senhor, o nome pessoal de Deus, Yahvé, o Deus fiel, o Deus que mantém a aliança. Ele é o nosso pastor. Então, esses pronomes e esse substantivo pessoal aí próprio, isso talvez seja o que exista de mais belo neste salmo. Como é bom saber que eu tenho um pastor. Não teria como viver neste mundo se não tivéssemos este pastor, que nos criou, nos comprou e a ele pertencemos duas vezes. Comemoramos hoje o dia da ressurreição de Jesus. Comemoramos hoje a Páscoa.
Não a Páscoa matando um cordeiro e comendo, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já veio e ele já morreu e ele já tirou os nossos pecados. Então, quando cristãos hoje ainda comemoram Páscoa, eles estão dizendo que Cristo ainda não veio, o Cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo. É um equívoco. Hoje, Páscoa, infelizmente, tornou-se ovos, chocolate, né? Ovos de coelho. O coelho nem bota, né? E é isso que se tornou comércio. Mas não, o livro de Êxodo, capítulo 12, diz que este evento é um dos mais importantes na história. O dia da nossa redenção, o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Então, um cordeiro foi morto lá em Êxodo 12, aspergiram o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas e nas vergas. E então, quando o anjo o exterminador passava por aquela casa e via que tinha sangue do cordeiro na porta, ele passava sobre a casa. E o significado da palavra Páscoa é passar sobre. Então, este é o nosso pastor. Este é o nosso pastor. O que é Páscoa hoje? Páscoa hoje é a Santa Ceia. É a Santa Ceia, que aponta para o Cristo que veio. E a Páscoa apontava para o Messias que havia de vir. Agora ele já veio. Então, foi substituído pela Santa Ceia. Por que foi substituído? Porque os sacrifícios no Antigo Testamento, que apontavam para o Messias que haveria de vir, tinham que ter derramamento de sangue. E depois que Jesus veio, aí não tem mais derramamento de sangue. E então é por isso que foi substituído pela Santa Ceia. O Senhor não olha para a nossa aparência exterior. Yahvé se inclinou para servir nesta posição tão insignificante. E ele veio como Cordeiro de Deus e aqui se humilhou. E assim, seu trabalho, o trabalho de Yahvé, é cuidar das suas ovelhas, ensinando-as, defendendo-as, mantendo-as, tanto que não precisamos de mais nada. Este é o primeiro grande ensinamento deste salmo. O Senhor, meu pastor, eu não preciso mais de nada. Eu tenho tudo de que eu preciso. Quando o texto fala que o Senhor é nosso pastor, quer dizer que nós não precisamos de mais nada. Nós já temos tudo o de que necessitamos. Tudo o de que nós necessitamos. Em outras palavras, uma vez que o Senhor seja meu pastor, o Senhor me pastoreia de tal forma que eu não preciso de mais nada. O Senhor me basta. Não há verbo aqui nessa primeira frase. Aí, ó. O Senhor, meu pastor. Embora esteja traduzido aí, o Senhor é meu pastor, não existe isso, esse verbo é, aí verbo ser, na língua original. Na verdade, está lá, o Senhor, meu pastor. E a ideia é essa, de que se o Senhor é nosso pastor, isso nos basta. Então, a ênfase está no pastor e no seu relacionamento com as suas ovelhas. Que salmo maravilhoso! E eu passei uma semana estudando esse salmo e debruçado sobre ele e me enriquecendo com ele. Não queria parar, dada a sua beleza, dada a sua profundidade. Depois, esse bom pastor nos conhece. Ele conhece você. Ele sabe tudo sobre você. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, nós lemos assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, você
nestes primeiros versos, você vê todas as bênçãos, todos os tipos de benefícios de ser ovelha do bom pastor. E não podemos resolver isso que está acontecendo nos nossos dias, mas o bom pastor é bom porque ele conhece você e ele lidera você e ele defende você e assim ele conhece você. Ele diz em João 10 isso, aí nos versos 11 a 15. Eu os conheço pelo nome. E então ele sabe tudo sobre você. Ele sabe como você está assustado. E ele sabe das suas necessidades particulares e das necessidades da sua família. Ele conhece seus medos particulares. Você é sua ovelha e você é amplamente conhecido e amplamente amado pelo seu pastor. Então, você não vai querer mais nada. Você não precisa de mais nada. Não vai precisar de coisa alguma. Você não tem falta de descanso e você não tem falta de cuidado, porque o nosso bom pastor cuida de nós. Você vai se deitar em pastos verdes, porque ele conhece você. E o bom pastor nos conduz também nos nossos caminhos. Ele lidera você. Você será levado às águas tranquilas. Você não terá falta de orientação nesta vida. Ele guia você pelos caminhos certos da vida, quando você está sob os seus cuidados de pastoreio. E ele vai guiá-lo nos caminhos de justiça. Deus nos guia às águas tranquilas. E o bom pastor também nos defende. Então, veja o verso 4, que diz assim: eu ando pelo vale da sombra da morte. É assim que está lá: eu ando pelo vale da sombra da morte. Não é uma possibilidade, é uma certeza, é um fato. Eu ando pelo vale da sombra da morte. E é aí que ele defende você. E assim, ele também protege você das coisas que ameaçam a sua vida. O que é o vale da sombra da morte? É a duração da nossa vida na Terra. Nós passamos por todo tipo de problemas e o inimigo nos cerca de todo tipo de armadilhas e nós somos provados em toda a nossa vida e passamos por dificuldades de toda a natureza. Este é o vale de sombra e morte. E quando você está no lugar mais escuro, a Bíblia diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele é um pastor que está preparado para defender você, para proteger você dos lobos. Ele é o bom pastor. Se você estiver sob ataque, ele defende você. E quando tudo está escuro, mesmo que você esteja propenso a vagar, mesmo que você tenha saído quando você estava tão perdido, como nós temos em Lucas 15, diz que ele é o pastor que deixa as 99 ovelhas. E ele é o pastor que deixa 99 e sai à procura de uma única ovelha perdida. Ele deixa 99 no curral aberto e vai atrás de uma única ovelha. Então, ele vai atrás de você. E quando ele encontra você, Lucas 15 diz que ele coloca você em seus braços, regozijando-se e alegrando-se. Ele está protegendo você de todos os perigos desta vida. E ele se arrisca nos penhascos para salvar você, para evitar que você caia no despenhadeiro, porque ninguém pode tirar você da mão dele. E então ele é o pastor que conhece, é o pastor que lidera e é o pastor que defende você. Isso não tem preço para mim. É só disso que eu preciso nessa vida. Eu não quero mais nada além desse pastor que cuida de mim,
que supre as minhas necessidades, que me dá alegria, que me dá prazer, que me livra das armadilhas de Satanás e que guarda a minha casa e me protege em todas as minhas necessidades. Não, eu não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Isso me basta. Então, em Lucas 15, nós lemos assim: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, e achando-a põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É assim que Deus ama você, é assim que Deus cuida de você, e você está caminhando nessa peregrinação. Sou forasteiro aqui em terra estranha, estou, celeste pátria, sim, é para onde vou. E Ele está conduzindo os seus passos, Ele sabe de todas as suas necessidades. O bom pastor conhece você, o bom pastor lidera você e o bom pastor defende você das artimanhas e dos ataques do inimigo. Mas eu quero que você note que neste salmo não há nenhum apelo. Não há nenhum apelo neste salmo. Não há nenhum pedido aqui. E isso é por causa do salmo. A história do salmo é uma peregrinação, é uma viagem. Essa longa peregrinação de fé. Isso é a nossa vida real. Durante toda a nossa vida, o bom pastor nos conduziu. E não fosse ele que estivesse à nossa frente, que tivesse estado à nossa frente e nos conduzido, nós há muito já teríamos perecido. Então, essa caminhada, essa viagem da nossa vida, chamada de Vale da Sombra da Morte, está cheia de julgamentos, de armadilhas e de tentações. Mas é uma peregrinação, é uma viagem que todos temos que fazer. Não tem como não viver, levar a vida. E você vê isso no final aí do Salmo, no verso 5. É uma peregrinação para a mesa de banquete de Deus. E assim o pastor leva você, no verso 2, os pastos verdes onde há nascentes e águas tranquilas. E você peregrina através do verso 4, vale de sombra e morte. Os perigos dos vales, do deserto, onde ladrões e animais selvagens se escondem nas sombras. Mas o pastor leva você em segurança para a mesa do banquete, para a mesa da festa de Deus, onde há óleo e vinho, e há comida com abundância, e onde o seu copo não ficará vazio. E então você celebra com Deus. Quando nós chegarmos no reino celestial e nós olharmos para trás e observarmos o caminho pelo qual o bom pastor nos conduziu, nós haveremos de compreender muito mais amplamente este salmo e haveremos de amar ainda mais o nosso bom pastor, porque ele nos conduziu por esta estrada perfeita, por esses caminhos perfeitos. Nós temos uma longa peregrinação. Lembram-se de Abraão? Abraão sempre na sua vida morou em tendas, em barracos. Por que ele morou assim? Porque ele entendia que a sua casa não era neste mundo, ele era aqui só peregrino. E é isso, nós somos viajantes pelo vale da sombra da morte. E Deus nos aguarda com uma mesa preparada. Quando lá chegarmos, olharmos para trás, nós veremos o caminho
pelo qual Deus nos conduziu, e a mão de Deus em todas as coisas, nos liderando, nos guiando, nos protegendo, enfim, nos amparando. Ele conhece, ele lidera, ele defende. E ele está com você. Isso é o que importa. E assim o bom pastor conhece você, lidera você, defende você. Mas a ênfase no Salmo, a ênfase parece ser que no fato que ele está com você, que ele está com você nesta peregrinação. Veja, nesta peregrinação não há correções rápidas, não há um tiro de 100 metros aí para correr em 10 segundos. Jesus vem, né, até você e caminha com você pelo vale da sombra da morte. E quero que você note, nos 3 primeiros versos, que Davi está falando aí sobre o Senhor. Ele está falando do Senhor como seu pastor, e ele está falando do Senhor, sobre o Senhor. Mas quando ele chega ao lugar mais escuro, aquele vale profundo e escuro, ele não está mais falando sobre o Senhor. Veja como o pronome aí pessoal muda. Ele agora está falando com o Senhor. Então ele passa a falar com o Senhor. E ele diz: não temerei mal nenhum, pois naquele lugar ele está comigo. Mas naquele lugar, ele diz lá, tu estás comigo, tu estás comigo, tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor, ele está se dirigindo ao Senhor aí, e dizendo que ele está com Davi. O vale escuro é verdadeiramente um vale de armadilhas, de animais perigosos, e de ladrões, e de salteadores. Mas para o Senhor, o pastor das ovelhas, ele conhece esses caminhos. Então, o vale escuro é verdadeiramente um dos seus caminhos certos. Ele sabe exatamente por onde deve conduzir a sua vida. Então, saiba disso. Por onde Deus está conduzindo você é o melhor para você. E desfrute disso. Tenha prazer nos caminhos que Deus tem preparado para você. Ele me leva em caminhos certos. O vale escuro é tão verdadeiramente um dos seus caminhos certos como são os pastos verdejantes. E a sua presença supera a pior coisa que resta. Supera o medo, porque tu estás comigo, ele diz aí. A sua presença supera a pior coisa que resta. Supera o medo. Não temos de ter medo da vida, não temos de ter medo de viver. Deus está conosco neste vale escuro. Historiadores da Segunda Guerra Mundial nos dizem que no auge da Segunda Guerra Mundial, quando a Força Aérea Alemã estava bombardeando cidades aliadas europeias, e nessas cidades, após o pôr do sol, todas as luzes eram apagadas, cada luz em cada casa, e você não podia acender uma lâmpada, você não podia acender uma vela, você não podia acender nem mesmo um palito de fósforo, porque a escuridão era tão profunda sobre o campo que mesmo a menor chama era vista por quilômetros de distância. Isso poderia dar a posição de sua cidade para um bombardeio, e era assim que era escuro. E na escuridão, pelo vale escuro, Deus conduz você da melhor maneira. Deus cuida de você, com os seus ministros, com os seus homens, com os seus anjos, ele dá ordem a seu respeito para que cuidem de você. E esse é o quadro para nós. Parece que há tanta escuridão, e há tanto desespero, e há tanta doença, e há tanta morte, mas você não está sozinho na escuridão. Não importa o quão profunda seja a escuridão, o amor de Deus é ainda mais profundo. O que significa que você não está sozinho.
porque o Senhor é meu pastor, pois tu estás comigo. Ele é o seu pastor. Ele não vai falhar com você. Ele não vai abandonar você. Ele não vai prejudicar você. E ele não vai esquecer de você. Ele nunca vai perder ou deixar você. Você é mantido por ele e ele não será descuidado com você. Você é conhecido por ele e sustentado por ele. Nada me faltará, diz-nos o salmista, de uma forma muito encorajadora. E quando você e eu precisamos de alguém para dizer isso sobre nós a cada momento da nossa vida, como fica? Nós precisamos muito de alguém que diga a nós: olha, não tema, vai dar tudo certo, as coisas vão se encaminhar. Deus não vai falhar com você. Ele não vai descuidar de você. Ele não vai abandonar você. O Senhor é meu pastor. E se você morasse no vale de sombra e morte, o Senhor ainda seria o seu pastor. E ele conduziria você pelos caminhos adequados, pelos caminhos certos. O seu medo não precisa te dominar. O Senhor é que guarda você. Não há por que desesperar-se. E o Senhor é seu pastor. E isso é que vai acalmar o seu medo, o seu desespero e a sua dor. E sabendo que há alguém que cuida de você, que se preocupa com cada detalhe da sua vida, que não está contra você, mas a seu favor, está com você e que não vai falhar com você. E se você morasse no vale da sombra da morte, o Senhor é meu pastor. E isso é difícil para nós. Isso é difícil para nós nos manter no escuro e continuarmos nos mantendo. Deixe-me dar uma notícia a você. Vale da sombra da morte é só uma figura. É uma figura desta nossa vida aqui na Terra. E você mora no vale da sombra e da morte. E então só tem uma alternativa. Você não sabe os caminhos desta vida. Você não sabe como chegar ao céu. Então, qual o caminho? É o caminho traçado por Deus. Confia no Senhor e Ele guia você ao caminho certo, pelos caminhos seguros. Ele cuida de você. Bem, deixa eu contar uma historinha de um menino doente e o seu pastor. Havia um menino que estava desesperadamente doente. E seus pais sabiam que ele não ia viver muito tempo, então chamaram o pastor para ir à casa deles. Então o pastor foi à casa e subiu para o quarto do garoto e passou um tempo com o menino. Só ele e o menino. E depois de algum tempo o pastor saiu e mais tarde naquela noite o menino morreu. E na manhã seguinte o pastor voltou à casa e fez todas as coisas que um pastor faria. Ele tentou confortar os pais, leu as escrituras com eles, orou com eles, tentou apontá-los para as promessas do Evangelho, mas quando ele estava prestes a sair da casa, os pais lhe fizeram uma pergunta. Eles disseram: você é capaz de explicar algo que aconteceu? E eles disseram que na última hora, nos últimos instantes de vida do menino, ele agarrava o dedo anelar dos pais e ficava segurando. E ele morreu assim. E ele começou a fazer isso depois que o pastor saiu. E eles disseram: você é capaz de explicar isso? E aí o pastor disse: é claro. Tentou, então, dar a explicação. Ele estava tentando comunicar a ele a beleza do Evangelho, a bondade do Evangelho e a fidelidade de Deus, e o fato de que Jesus é o nosso pastor. E assim o pastor disse aos pais: eu estava dizendo a ele que isso é o que significa pertencer a Jesus Cristo. Isso é o que significa
que você está em seu seio. Isto é o que significa que ele está com você. E o pastor disse: eu agarrei a mão dele e, começando com o polegar, disse várias vezes: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E eu disse a ele muitas vezes: e seu pastor não vai deixá-lo ir. Você está no seio dele. Ele está com você. E assim, este menino, um momento antes de estar na presença de Jesus, ele segurava o dedo anelar de seus pais e pensava lá: o Senhor é meu pastor. Lembrando seu coração de que ele estava preso e que ele era mantido e que ele estava seguro e salvo e que ele estava abraçado mesmo no vale da sombra e da morte. Ele é abraçado por seu pastor que está com ele. E assim descansou em paz aquele menino. Você sente a proximidade de Jesus, seu pastor, com você? Hoje, agora? Para Davi, nunca são as circunstâncias que dirigem ou que ditam a sua confiança. É a presença daquele que está com ele, porque tu estás comigo, disse Davi. E assim é o bom pastor para com as suas ovelhas que estão sob os seus cuidados. E você sente isso. E eu tenho alegria quando eu estou andando e às vezes eu rio sozinho nas minhas conversas com Jesus, porque eu sei que Ele está comigo. Há pessoas que às vezes conversam sozinho, e caminhando e conversando, né? Mas melhor que conversar sozinho é conversar com aquele que está do nosso lado, que acampa-se ao nosso redor e nos guarda e nos livra, porque Ele está comigo. Ok, vamos ver aí essa segunda figura aí do hospedeiro generoso, que nos aguarda em sua casa. A segunda ilustração, de forma breve, nós vamos considerar esse hospedeiro generoso, em cuja mesa você tem um lugar reservado no verso 5 e 6. Você vê que Davi substitui a figura do pastor e descreve uma relação que é realmente muito mais íntima. Ele descreve uma relação não apenas de pastor e ovelha, mas de amigos em torno de uma mesa. E ele nos dá esse quadro de boas-vindas, de celebração, de alegria e liberdade. Comer e beber na mesa de alguém pode ser um símbolo de uma aliança. E para ser um convidado de Deus, para ser mais do que um conhecido convidado para um dia, um convidado para viver com Ele na eternidade. Você é esse convidado para viver com Deus na eternidade. Ele unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E você vê isso, então, no verso 5. Essa imagem de óleo e vinho mostra a alegria transbordante dessa comunhão. Um sinal de boas-vindas, e assim ele estende o tapete vermelho para você. Você é bem-vindo e honrado nessa mesa, e você será pleno. E veja que há liberdade. Muitas pessoas se perguntam sobre essa imagem do verso 5 aí. Está preparada na presença dos meus inimigos. Que interessante essa aí, uma mesa preparada na presença dos meus inimigos. Eu acho que essa pode ser a minha parte favorita no Salmo. Acho que o salmista está dizendo assim: pense nas coisas em sua vida que prejudicaram você. E é claro que o salmista pode estar falando de pessoas, mas talvez mais pense nos inimigos interiores, na oposição interior, nos inimigos de sua alma que atacam você, essa guerra irreconciliável que ocorre dentro de você. Pense no seu orgulho, pense no seu egoísmo, pense na sua vaidade. Nada disso terá forças aquele dia. Então, ele prepara uma mesa e você vai poder participar com ele, desta mesa, com inteireza de coração, com um coração perfeito.
E assim o salmista está dizendo que quando você estiver à mesa do Senhor, esses inimigos não podem tocá-lo. Você estará livre, estará em liberdade, diferente da que você já conheceu antes. E então, imagine, se você é um dos que confia em Jesus Cristo, este é o lugar para onde você está indo. Você e eu temos um futuro certo. Estaremos assentados à mesa de festa de Deus com Jesus Cristo ressuscitado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vos deixarei órfãos. Agora, aqui está a parte assustadora. Você tem que passar pelo verso 4 para chegar ao verso 5. Aqui está a parte que assusta. O verso 4 faz parte da caminhada. E então, o que vai nos assustar? O que vai nos manter de pé? Bem, novamente olhe para o texto. Diz assim: o Senhor está conosco. Então você vê isso no verso 6. Certamente bondade e misericórdia. Sua bondade e o seu amor imutável, sempre e sempre comprometido. Me seguirão todos os dias da minha vida. E é a sua bondade e misericórdia que nos seguem. Elas correm atrás de você e de mim, onde quer que você se encontre, no topo da montanha ou no vale mais profundo e mais escuro. Você sabe que a sua bondade e o seu amor estão seguindo incansavelmente você. Deus está contigo. Essa é a maior promessa da aliança. Deus conosco. O nome de Jesus Cristo, aliás, lá em Isaías, é Emanuel, e significa isso, Deus conosco. E assim, veja que as imagens do Salmo são de você estar cercado por todos os lados, porque o que está atrás de você, crente em Jesus Cristo? O que está atrás de você? Veja aí no verso 5. Certamente bondade e misericórdia me seguirão. O que está atrás de você é a bondade e misericórdia de Deus. Ele está seguindo você. Bem, o que está à sua frente? O que está diante de você? O Salmo diz assim no verso 3, ele me guia. Se ele está te guiando, ele está à sua frente. E assim você não tem que temer o caminho em que você esteja. Ele guia você. Mas no momento mais sombrio, mais escuro, onde ele está? Então, o verso 4, aí nos diz, porque tu estás comigo. E assim, bondade e misericórdia estão seguindo você, e isso conduz você pelos caminhos de justiça, e nos momentos mais sombrios, ele está ali ao seu lado. O texto diz, porque tu estás comigo. Bom, deixa eu me certificar de que eu me fiz entender. Você não pode fugir do Senhor, seu fiel pastor, seu generoso hospedeiro. E assim, não nos perdemos neste vale da sombra e da morte. Mesmo quando o nosso coração vacila, não nos perdemos. Pois nossa fé não está em nossa fé. Não temos fé na fé. Nossa fé está em algo maior, está em Jesus Cristo que ressuscitou e vivo está. E nossa fé está na fidelidade de nosso fiel e bom pastor. Ele não nos perderá, ele não nos separará jamais do seu amor e nos cerca por trás, por diante e por todos os lados. A Bíblia diz isso: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem os livros. Este é o nosso bom pastor. O que você faz quando parece que está em trevas mais profundas? O que você faz? Bom, deixe-me terminar essas considerações, que se você está me assistindo e está na plenitude da sua idade, que é jovem, ou você está me assistindo e você é uma criança, o que significa, o que parece para você
esta boa notícia? Qual o significado dessa boa notícia? Em outra maneira de perguntar isso, o que você faz ao longo da sua viagem, da sua peregrinação? O que você faz com a escuridão? O que você faz com os seus medos? O que você faz com as suas perguntas? Como você pode saber que Deus é por você e não contra você, quando há tanto que está contra você? Como você sabe que Deus é a seu favor? Acho que essas são nossas verdadeiras perguntas. Essas são nossas perguntas mais angustiantes, nossas perguntas mais profundas. Bem, para quem você vai olhar? Para quem você vai correr? Para quem você vai olhar no vale das trevas profundas? E aqui está a resposta: em Cristo. Vou olhar para Cristo. Você procura o rosto de Cristo. Você procura o rosto de Jesus. Saber que Ele é o seu cuidador. Bem, eu ouvi uma história recentemente sobre uma garotinha cujo pai morrera. E depois de sua morte, essa menina estava tendo problemas para dormir toda noite. E todas as noites ela se levantava e saía da cama e ia para o quarto da mãe para ficar perto da mãe. E ela subia na cama da mãe. E, verdade seja dita, sua mãe também não conseguia dormir. E assim ela se virava para toda vez, para um lado, para o outro, né? Mas toda vez no escuro que a mãe se afastava da filha, a filha acordava a mãe. Acordava a mãe e virava e segurava o seu rosto e dizia o seguinte: mãe, eu preciso do seu rosto. E eu não preciso de uma explicação, não preciso que minhas perguntas sejam respondidas, mas eu preciso do seu rosto. E ela dormia segurando o rosto da mãe. Bem, e então esta noite, pela primeira vez, ou de novo, você precisa olhar para Deus e dizer: Deus, eu preciso do seu rosto. Deus, eu preciso de ti, preciso do teu sorriso. Tu és a minha ajuda, tu és a fortaleza da minha vida, tu és o meu bom pastor e tu estás comigo. Isso é o que você deve dizer para Deus. Neste mundo, não podemos nos esquecer do nosso maior benefício. Ou seja, nós temos um bom pastor. Neste mundo, nós não podemos nos esquecer para onde andamos. Para onde? Para a mesa ao lado de Jesus ressuscitado, com um banquete preparado para nós. Quando nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso materialismo não mais haverá de nos prejudicar. Não se esqueça de que você está indo para lá. O seu copo lá não ficará vazio. Você será bem recebido. Você será bem cuidado. Mas enquanto você está aqui, você precisa muito do bom pastor. E quais são os seus mapas seguros, seu GPS? Está aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que ele deixou para você seguir, para você acompanhar, porque aqui estão os mapas de Deus para a sua vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não preciso de mais nada. Eu ando pelo vale de sombra da morte, mas eu estou seguro, porque Deus está ao meu redor. Ele me guia, Ele está comigo, Ele está à minha frente. E eu estou seguro, porque Deus conhece esses caminhos do vale de sombra e da morte. E eu estou seguro, porque há um anfitrião me aguardando para eu entrar e tomar o meu lugar à sua mesa e viver ali eternamente. Que Deus assim nos abençoe e que nós desfrutemos do rico ensinamento deste salmo enquanto vivermos. Amém. Muito bem, vamos orar mais uma vez e encerrar a nossa reunião, não é?
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por este dia. E agradecemos hoje muito pelo nosso pastor. E nós sabemos, Senhor, que pessoas queridas nossas, que já passaram pelo vale da sombra da morte, estão no banquete, na mesa com Jesus Cristo ressuscitado, e desfrutam deste privilégio para sempre. E nós sabemos, ó Senhor, que Tu nos guiarás, Tu nos guardarás. Então nós confiamos em Ti e pedimos a Tua bênção para todo o Teu povo, para toda a Tua igreja. Pedimos que guardes a cada um, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.